Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Desculpa, estava no mudo. Estão me escutando direitinho aí, não? Fala nos comentários, por favor, se o áudio está legal, se o volume está legal. Perfeito. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Heitor Faria, do Bacla, né? Estava vendo a palestra aí do professor Heriberto, muito boa, né? Estava falando aí sobre discos, né? SSD. E a gente vai falar agora também de um outro tipo de armazenamento, né? Na verdade, que armazenamento é o disco na nuvem, né? Object Storage. Eu não sei se a gente já está compartilhando aqui a tela. É só clicar aqui, Bruno, para compartilhar. Pronto. Eu já subi, tá, os slides para essa apresentação. Nosso site hoje está um pouco instável, então a gente está com um probleminha lá de SSL, mas eu vou colocar o link aí, Bruno, para o pessoal baixar os slides, tá? Que tem muito link legal aí, muito URL legal, tá certo? O slide de novo eu coloquei no chat, tá? Bom, gente, como isso aqui não é a primeira vez que eu falo sobre isso, tá? Eu estou aprimorando, né? Mas é algo que as pessoas têm muita dúvida, que é a questão do backup em nuvem com bácula, tá? Backup em nuvem, backup armazenando em Object Storage. Fazer um overview rapidinho aqui da instalação do Bácula, versão community, versão software livre, né? Eu tenho um treinamento no udemy.com, quem quiser se aprofundar na ferramenta, tem canal no YouTube, tem um livro na editora Brasport, quarta edição, tem meu contato aí na Lâmina, tá? Grupo no Telegram, tá certo? Nosso site, lista de internacional de usuários, o Git do Bácula, né, do código livre, né, onde você pode baixar o código se quiser compilar, né? Mas também tem pacotes, tá certo? O Baco é um sistema de backup completíssimo, tá? Na versão livre, a licença GPL. Tem o REST API, se você quiser orquestrar com portais, com outras coisas. E é um sistema completamente distribuído e extremamente escalável, tá? Você pode fazer backup de milhares de máquinas com um Bacula, com um servidor do Bacula apenas, tá certo? Tem interface texto, interface gráfica web, no caso da versão livre é o Baculum, né? Catálogo de metadados de backup é o Postgres ou MySQL, suporta backup em todas as fitas magnéticas, em todos os dispositivos de disco, NFS, iSCSI, discos locais, tá? E também, agora mais recentemente, a questão do backup em nuvem, né? O catálogo é em formato aberto, então não existe nenhum aprisionamento tecnológico, e também tem vários modelos lá no site também de como você implementar monitoração com Zabbix, com Nagios, com Grafana, enfim, fazer a exploração de todos esses metadados. Alguma dúvida até agora, gente? Em caso de dúvida, pode comentar aí, tá ok? Pronto, já postou aí os slides. Na próxima versão, né, versão 11 do Bacula Community, vai ter criptografia. Todas as comunicações do Bacula vão ser criptografadas por padrão, com certificação FIPS, né? Então, nada mais vai trafegar em texto plano. Suporte aí praticamente todas as plataformas e sistemas operacionais do mercado, tá ok? Na versão livre também tem o plugin do Docker para backup de containers Docker, né? Não tem muitos dos plugins que a versão Enterprise tem, mas tem alguns, né? Como Docker e também do S3, tá certo? Então aí na lâmina tem o link aí para os scripts de instalação, tem vídeo de eu falando sobre a instalação do Bacula, então assim, não tem como vocês não conseguirem colocar o Bacula em produção, não tem desculpa, tá? Instalação de clientes, como configurar robôs de fita, né? E aí também o link aí por último, o objeto dessa apresentação, que é o driver S3. Tranquilo? Estão enxergando legal aí, pessoal? Beleza, então vamos em frente. Bom, a parte do driver S3 do Baco, tá? Existem
três tipos de armazenamento, né? Você tem file storage, que provavelmente era o que o professor Heriberto estava falando na palestra dele, né? Você tem storage de blocos e, mais recentemente, você tem o object storage, que é um storage de menor custo, né? Mas que tem uma presunção de escalabilidade maior e que pode atender certas aplicações, né? O problema do object storage é o seguinte, que pouca gente atenta a isso, é que você não pode escrever objetos, né, no Object Storage de maneira parcial, certo? Você não pode copiar só um arquivo, ou você não pode copiar pedaços de um arquivo, né, ou para o Object Storage. Você não pode simplesmente incrementar alguns blocos ou decrementar alguns blocos, né, de um arquivo armazenado em Object Storage. Então, por exemplo, se eu tiver um arquivo gravado no Object Storage de 1 TB, né, aí suponha que eu gerei um diff, ou esse arquivo eu modifiquei, sei lá, um byte desse arquivo, para você ter um caractere nesse arquivo, eu vou ter que subir esse arquivo todinho de novo para o Object Storage, né? Então, você tem um custo muito grande, né? Eu costumo dizer que é uma ação atômica, né? Ou eu transfiro o arquivo inteiro, ou eu não transfiro nada, né? Então, quando você pensa nisso no meio internet, né, que você está passando aí por um monte de roteadores, de switches, de firewalls, né, onde qualquer reset aí da conexão pode interromper esse upload, né, para a nuvem, o ideal é que você não grave em Object Storage objetos muito grandes, objetos com muitos terabytes, ou até mesmo de 1 TB, porque qualquer interrupção aí na transmissão vai te fazer você ter que regravar esse objeto do início, do começo, novamente, né? Algo que não tem como você negociar lá com storage de objetos. Tá ok? Aí você vai perder tempo, vai desperdiçar, né, tráfego que você já fez, tranquilo? Então vamos lá. Na versão atual do driver, né, para o Bacula Community versão 9.6, existe um requisito que é você ter o libs3 instalado, tá ok? Então você pode fazer com um install libs3 ou se você não tiver o pacote ou por algum motivo, ou se esse pacote, tem algumas versões do Debian mais antigas que esse pacote estava defeito um pouquinho, estava um pouco errático, tá? Estava errático essa biblioteca e não estava retornando as consultas lá no Object Storage. Então, vocês podem baixar esse pacote também do projeto Bacula, tá? Ou seja, a biblioteca suportada pelo projeto Bacula Livre, bacula.org, tá certo? Compilar, descompactar, compilar e instalar, e aí então instalar esse pacote. Claro que eu já tenho um servidor do Bacula aqui instalado, e aí eu instalo o plugin, o nome do pacote é Bacula Cloud Storage, está lá no repositório de bacula.org, tá ok? Então eu preciso, ele é um plugin do Storage Daemon, tá? Então onde eu tiver o Storage Daemon do Bacula, que vai conectar com a nuvem da Amazon, ou da Amazon, ou qualquer nuvem que suporte S3, né, o Object Storage, você vai ter o pacotinho Bacula Cloud Storage, tá certo? Uma dica que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, é vocês testarem com o pacote AWS CLI, vocês fazerem o configure, isso daqui é só para você testar a conexão com seu bucket, tá? Então você faz a AWS configure, coloca lá seu secret key, seu access key, que você gera pela console, por exemplo, da Amazon, né, tem outras soluções também, tá? Tem o Ceph, que tem S3 também, que suporta S3 também, etc. E daí você testa. Então você coloca o caminho, né, o URL para o seu provedor de Object Storage. O nome você pode criar um bucket, por exemplo, com o comando create bucket, né? Esse comando aqui na verdade é um comando só, né? AWS endpoint criar um bucket, ou você pode criar pela própria console também, né, gráfica da console web da nuvem. E você pode, por exemplo, listar esse bucket, enfim, né, os buckets que você tem lá. Tá? Então, esse teste aqui é fundamental para você saber se a biblioteca libs3 está funcionando, certo? Aí na configuração, né, do Bacula SD, do Storage Daemon do Bacula, você vai ter o Access Key, que você gerou lá na console, né? Você vai ter a Secret Key, que você baixa também, é como se fosse um usuário e senha do bucket, certo? Nome do bucket que você criou para armazenar os backups,
o URL do host, que normalmente no caso da Amazon é s3.amazonaws.com, não muda, a não ser que você queira usar o acelerador deles, mas assim, eu não, não sei se eu recomendo muito, recomendo para determinadas situações, e a região, né, do seu bucket, né, é claro, aí um atributo do seu contrato de nuvem. Tranquilo até agora? Você pode ter no storage daemon mais de uma cloud. Então, se você tiver vários buckets, tá certo? Você pode ter uma cloud para cada bucket se você quiser de repente separar backups de banco de dados ou backups de determinados servidores. Você pode estar gravando em clouds diferentes, tá? O principal, duas coisas importantes que você tem aqui na configuração da cloud são essas, tá? Justamente pela característica de que o Object Storage você precisa gravar tudo ou nada, você não pode fazer gravações contínuas, né, de arquivos ou parciais. O Bacula, né, ele precisa primeiro gravar, né, parte dos dados de backup em disco, em um disco local, né, ou qualquer disco montado aí no servidor do Bacula, para depois fazer o upload. Até porque se esse upload falha, né, o Bacula poder tentar novamente fazer o upload do objeto, tá certo? Então a gente chama isso de cache, o Bacula chama essa funcionalidade de cache em disco, certo? Então, você tem duas opções aqui. Quando que ele vai fazer o upload desse cache para a nuvem, se durante o backup, ou seja, each part, ou seja, cada parte do backup, cada subdivisão do backup faça o upload, certo? Você tem a opção de fazer ao final do job de backup, ou seja, ele faz, grava tudo no disco local, e depois que termina o job de backup, faz o upload, ou você tem a opção de não fazer o upload, ou seja, o backup vai fazer todo o backup era em disco local, e em algum momento do futuro você forçar manualmente, tem um comando agora, Cloud Upload, e fazer o upload para a nuvem, tá certo? Aí, é claro, se eu tenho essas opções de upload, eu tenho também a opção de truncate, né? Ou seja, de truncar esse cache, ou seja, liberar o espaço. Uma vez que eu já tenha feito o upload, que o Bacula limpe esse cache para que ele possa gravar novos dados e também sucessivamente fazer o upload para o Object Storage. Então você tem o Truncate Cache, ele pode ser imediatamente após o upload dessas partes, né, que são subdivisões aí do volume do Bacula, você pode customizar o tamanho delas, tá certo? Ou você pode também fazer o upload automaticamente ao final do job de backup, ou você pode não fazer o upload. Ou seja, Bacula, não faço o upload de nada, em uma determinada outra agenda, eu vou rodar o comando cloud. Desculpa, não é upload, é o truncate. Né? Em uma agenda manual, eu vou lá, faço o comando cloud truncate, que é para liberar espaço, né? E eu manualmente libero espaço no meu cache. Então, tudo vai depender do tamanho que eu tenho do cache, né? E por quanto tempo eu quero gravar essas informações, meus backups mais recentes no cache. É óbvio que se eu posso guardar esses backups, né, que vão para a nuvem, mas guardar no cache local por um tempo maior, é interessante, porque se eu precisar restaurar algum arquivo recente, eu tenho ali, né, o backup de ontem. Né, se eu tiver espaço para guardar ele no cache aqui da nuvem, né, eu consigo restaurar do cache e não preciso fazer download para restaurar novamente. Tá ok? Uma vez que eu tenho a cloud, eu posso criar os devices do Bacula. Tá? Esses devices podem ser auto-change, ou seja, auto-change é o grupamento de devices do Bacula, tá certo? Então eu posso ter um auto-change e ter vários devices gravando na mesma cloud, né? Ou seja, no mesmo bucket, né? Você precisa ter um archive device, né, com permissão para o usuário Bacula, né, no Linux, para poder gravar esse cache, né, dos backups, né, o cache de backups que vão para a nuvem posteriormente. O nome da minha cloud, AWS foi a cloud que eu criei, tá certo? Device type vocês sabem que é um nome que arbitrário, ele só precisa ser único para diferentes dispositivos, né, de dispositivos em auto-changes diferentes, por exemplo, tá? O maximum part size, né, ou seja, a parte é a subdivisão, a granularidade na qual o Bacula vai fazer o upload para o Object Storage. Então, assim, não é bom você usar partes de tamanho muito grande, porque se falhar a transmissão, você é obrigado, se você 10 GB, falhou a transmissão em 5, você tem que retransmitir tudo de novo,
tá? E mesma coisa no caminho inverso, na hora de você restaurar. Se você precisar fazer o download, se você tiver partes muito grandes e precisar restaurar só uma planilha, um arquivo pequeno, você vai ter que fazer o download da parte inteira, e isso é tarifado pelos provedores de nuvem, né? E aí você vai precisar fazer o download de informações não essenciais para fazer a restauração de um arquivo pequeno somente. Tranquilo? Desculpa, eu falei do device type. Device type, ele sempre é cloud, tá? É um device type diferente de disco do Bacula. É o media type que é o nome, que basta ser único, tá? Fazendo uma pequena correção aqui. Uma outra boa prática, gente, que isso está no manual lá escondido, é o seguinte: é interessante você limitar a quantidade de jobs do device, tá? Em um. Por que isso? Para que o Bacula não grave em um mesmo volume, por exemplo, de nuvem, jobs de vários servidores, para que os dados não fiquem misturados. Mesma coisa, se eu precisar restaurar dados de um servidor apenas, eu não precisar restaurar um volume ou partes, né, de dados de outros servidores que não tem nada a ver. Ou seja, eu vou estar pagando para fazer um download depois, que não é necessário. Tranquilo? Espero que estejam entendendo. Qualquer coisa, pergunta aí. Por fim, vocês já sabem, isso é clássico de quem usa Bacula, eu preciso no Director amarrar o meu dispositivo novo, que está lá no Storage Daemon, né? Então eu vou dar um nome aqui Fantasia, que vai aparecer para mim no B-Console, na interface do Bacula, tá? A porta do meu Storage Daemon padrão, IP do meu endereço de rede local do meu Storage Daemon, né? Precisa ser sempre o endereço de rede local válido, ainda que esteja em localhost, né? No próprio servidor do Bacula, precisa ser sempre um endereço externo que os seus clientes consigam conectar. Senha do Storage Daemon, device que eu criei, né, o AWS Drive 0. Se fosse o AutoChanger, você chama AutoChanger, tá? Tipo de mídia, tem que bater com o media type que eu configurei lá, e o AutoChanger é ele mesmo, né? Essa aqui é uma nova diretiva que ela é exigida, enfim, é o próprio storage aqui configurado, tá? Claro, uma vez que eu configurei o storage, é interessante ter pelo menos uma pool, né, que utilize esse storage. Eu gosto de amarrar o storage na pool aqui, porque todo backup que eu rodar nessa pool S3, certo, ele vai gravar no storage plugin S3. Tá ok? Vou no B-Console e rodo um job de backup, né? Então, vou fazer isso aqui na prática, né? Run, pegar um job de backup aqui qualquer, vou rodar um job full, certo? E vou mudar a pool para minha pool de AWS, nuvem AWS, tá ok? Rodando um job full na nuvem AWS. Durante o job de backup, ele vai tentar se conectar com o seu host, certo? Você vai ver nas mensagens. Aqui, eu não lembro como é que está a minha configuração. Show. Vou ter que olhar como é que está se está para fazer upload ou não está. Mas você pode fazer o comando cloud, listar volumes na nuvem, por exemplo, né? Volumes que ele já fez o upload, né? Aqui em algumas interfaces, eu não sei se o Backlon tem, tá? Eu confesso que eu não sei. Ele te dá aqui o status dos uploads, tá? Dos pacotes, taxa de transferência e quanto que ele já carregou para a nuvem, tá? Se eu fizer também um status storage, no caso aqui do community, tem no Backlon também. Aqui, ó, ele já me deu aqui na log a taxa de transferência. Se eu fizer um status do storage, eu vejo também o que ele está fazendo no upload, tá? A taxa de transferência no upload, certo? Quantas partes estão enfileiradas, ou seja, se tem alguma parte que já foi feita no backup e não foi feito o upload, tá ok? E quanto que ele processou. Se eu não coloquei para ele fazer o truncate automático, o upload automático, ele ainda está fazendo aqui. Se eu não coloquei para ele fazer o truncate automático e o upload automático, esses comandos aqui, né, o do cloud, forçam isso. Então, eu posso, por exemplo, fazer cloud, upload, o storage, cloud upload storage é igual a cloud na AWS, ele pede a pool, acho que isso pode ser todas as pools, all pools, não,
não suporta o pulse, help, cloud. Pulse all from pool. Pronto. All, todas as pools, todos os volumes da pool. Viram? Então, além de se eu coloquei lá no job a opção upload each part, ou upload ao final do job, ele vai fazer o upload para a nuvem, tá? Mas eu posso sempre forçar o upload com o comando cloud upload, um storage, uma pool, ou todas as pools, tá certo? Aí ele vai tentar se conectar com a nuvem e vai tentar carregar os dados do backup. Então, observe, se eu só fiz o upload e não trunquei ainda, você vai ter os dados na nuvem e vai ter os dados aqui no disco local, tá certo? Só que aí esse disco, claro, ele tem uma área útil, né? Tem um espaço limitado, eu vou ter que eventualmente fazer um truncate desse aqui, ó. Por falar nisso, minha internet aqui está bem ruim, que eu estou no Wi-Fi do hotel, né? Então aqui dá para ver bem, graficamente através dessa interface, né? O upload sendo feito. Tranquilo? Então se está fazendo upload é porque está tudo certo. E você não precisa se preocupar com a integridade, tá? Porque assim, se por qualquer motivo ele falhar, né? Você pode forçar novamente, né? O upload desses dados. Certo? Deixa eu ver aqui o log completo desse job. Eu não queria fazer isso, mas vou matar aqui. List jobs, o job que está rodando é o 4560. List job log, job ID é igual a 4560, certo? Então aqui, né, é o log que é o job que ainda está rodando, né, a conexão com... Infelizmente ainda está muito lento. Se eu entrar lá na console, o que eu enxergo lá na console da AWS, tá? O que eu enxergo lá na console da AWS? No meu bucket, né? Deixa eu fazer o login aqui rapidamente. Como é que eu faço o login aqui, gente? Accounts. Alguma dúvida aí, né, enquanto eu estou abrindo aqui? As três. Bom, esse aqui é o bucket que eu vinha fazendo backup, que eu configurei, né, para o Bacula. Eu tenho aqui, não se espantem, eu vou ter várias pastinhas, tá? Essas pastinhas aqui são as partes, né? Ou seja, aquele conceito de volume do Bacula, né, que era um arquivão grande no caso de disco tradicional, no caso de Object Storage cai por terra, né? Porque ele vai ter várias partes com o tamanho máximo que você definir, juntamente para você ter mais granularidade no upload ou no download. Então, você pode customizar não só o tamanho dos volumes e, é claro, o tamanho dos partes. Então, cada volume pode ter uma série de partes para que fique mais granular o backup, o download ou upload, né, desses arquivos para o Object Storage, tá ok? E aí, é claro, o Bacula sabe que arquivos estão em cada um desses dados, tá certo? E essa questão das partes também é interessante, porque o AWS LI, ele tem uma quantidade de upload simultâneo, por exemplo, você pode customizar. Então, no padrão aqui, o Bacula faz upload de 3 partes simultaneamente, tá ok? Aqui, por algum motivo, eu acho que você só chegou a gravar uma por conta da performance, mas ele pode fazer o upload simultâneo de até 3 partes, ou você pode customizar, pode ser 5, 10, né? Assim, tudo depende também do seu link, né? Se vai ter algum ganho de performance, tá certo? Então, gente, eu não vou estender mais o tempo, vou abrir para perguntas. Ficou alguma dúvida?
Sim, esse plugin tem na versão Community. Ó. Quem não sabe, gente, rapidamente, você pode, claro que você pode, né, instalar o Bacula nos repositórios do Debian e do CentOS, mas assim, eu acho mais legal instalar do repositório do Bacula.org. Você faz um pequeno cadastro aqui, tá? Debian RPM Packages, tá? E você tem acesso a um repositório exclusivo seu, tá? De pacotes. Deixa eu ver aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, aqui você tem todos os pacotes, para CentOS, para Debian, tá ok? Então, com certeza, então aqui eu tenho para Red Hat CentOS 7, Red Hat CentOS 8, tá? Fedora, para várias distribuições. E aqui o pacotinho que eu tenho que ter, né? Então, assim, eu tenho que ter o pacote do servidor do Bacula, né? Ou MySQL ou Postgres para ter o servidor. MySQL, se minha base for MySQL do catálogo. Postgres, se for Postgres, Postgres eu recomendo mais, tá? E aqui o plugin do Cloud Storage. Então, tem aqui, código aberto, eu posso... Não, esse repositório aqui é o meu, eu não posso ficar divulgando. Mas, enfim, é código livre, é só você fazer o cadastro, você tem acesso a esse repositório. E eu tenho a impressão que a comunidade Debian já está também compilando, não tenho certeza, mas já está compilando o Bacula Community, né, no apt, no repositório oficial, com o plugin também, tá? Cloud Storage. Tranquilo? Respondido, Guilherme? Essa apresentação é até 17 horas, correto? Ah, perfeito. Perfeito. Então, gente, muito obrigado. Né, deu tempo aqui, espero que vocês tenham gostado. Coloquei o link aí, né? O Bruno colocou o link para a apresentação. E encontramos vocês aí na comunidade, no grupo do Telegram, na lista de e-mail. Tá ok? Muito obrigado aí. Tudo de bom.